Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Um oferecimento Pleno.news. Um olhar diferenciado além da informação. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão. Alô, minha irmã. Aqui fala J.R. Vargas. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nessa terça-feira, dia 27 de fevereiro de 2018. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Fale com a 93 pelo WhatsApp 96803-8319. 96803-8319. Todos os dias estamos parabenizando os pastores e pastoras, nossos líderes espirituais que estão aniversariando no dia de hoje. Temos recebido todo dia muitas mensagens, vários WhatsApps dos nossos ouvintes compartilhando conosco o aniversário dos seus pastores, uma data mais adiante, a gente vai, organiza, tem uma planilha e sempre de segunda a sexta-feira nós estamos tendo aqui o privilégio de poder honrar, de parabenizar os pastores, dizer o quanto eles são importantes, orar pela vida deles e, claro, também mencionar com muito carinho, muito respeito as suas igrejas. Então, mande pra gente 96803-8319, 96803-8319. Nós estamos homenageando os pastores aniversariantes, o que pra gente é um privilégio muito grande, mas muito grande aqui na 93 FM. É sempre uma alegria muito especial. Eu quero aproveitar essa abertura agora, e nessa abertura mandar um abraço carinhoso para o querido pastor Manassés Brito e sua família. O carinho de todos nós da 93 FM. Pastor Manassés está enfrentando uma enfermidade pesada, difícil, e nós vamos orar juntos, continuar a orar juntos pela sua recuperação. Eu quero fazer um pedido especial a você que está acompanhando a gente, você que é mulher de oração, você que é homem de Deus e ora, um adolescente que ora, um jovem que ora, você que é uma criança, está acompanhando a gente, que é tão bom ter você com a gente aqui. Vamos inserir nas nossas orações, incluir na nossa lista o nome do pastor Manassés Brito. Manassés Brito, nós vamos orar pela sua vida e vamos clamar ao Senhor por um grande milagre. Um milagre que vai glorificar o nome do nosso Deus e Pai. Um milagre que vai honrar o nome do Senhor. É oração que traz consolo à família, que traz ânimo, que traz alívio, que traz força. É oração que traz aquela alegria, aquela paz de Deus que excede a todo entendimento. Então é um desafio muito especial para nós, da família 93, a nós nos envolvermos, estarmos ainda mais juntos, orando por este que é um dos nossos queridos, ilustres debatedores, o querido pastor Manassés Brito, da Assembleia de Deus do Campinho. Vou pedir a você que esteja conosco em oração. Vamos clamar ao Senhor e buscar em Deus o grande milagre que só o Senhor Deus pode operar. Eu creio. Você crê, ouvinte? Estamos juntos no Debate 93. Muito bem, minha gente, a mesa no debate de hoje, o pastor Ailton Desidério, da Primeira Igreja Batista no Lins, Vanessa Tanaka, líder de adolescentes da ADVEC, pastor Marcelo Gleiser, da Igreja Viva em Pendotiba, o pastor Manassés Loyola, da Igreja Assembleia de Deus em Bairro Brasil, Nova Iguaçu. Tenho amigos, diz aqui o ouvinte, que só se arrependem depois de sofrerem as consequências de suas escolhas erradas. Antes disso, caem de cabeça sem nem pensar no que suas atitudes poderão causar no futuro.
É dolorido, porque por mais que eu fale, eles não ouvem. Provérbio 17:10 diz: a repreensão penetra mais profundamente no prudente do que 100 açoites no tolo. Isso significa que é perda de tempo repreender o insensato? Como perceber que estou gastando meu tempo com alguém que não aceita conselhos? Pastor Marcelo Gleiser, quero começar ouvindo a sua opinião. Bom dia, bem-vindo, pastor. Bom dia, Jota, bom dia a todos os ouvintes, bom dia a todos os debatedores. É um prazer estar aqui com vocês nessa manhã. Jota, é uma situação um pouco complicada, porque a Bíblia diz que aquele que se recusa a ouvir conselhos, ele é repreendido sem que haja cura. E ao mesmo tempo, compete a nós buscar sempre estar perto dessa pessoa, aconselhar, dar apoio, ajudar, mas eu creio que há um limite para a nossa ajuda, Jota. Eu creio que há um limite para o que nós podemos fazer. Eu creio que nós devemos sim estar juntos, eu creio que nós devemos ajudar a caminhar, nós devemos ajudar a andar, mas chega um momento que a pessoa tem que andar sozinha. Se a pessoa se recusa a continuar andando sozinha, se a pessoa se recusa a ir para frente, se a pessoa continua querendo voltar para trás, então, Jota, eu creio que é a hora de a gente chegar e falar: olha, eu fui até onde deu para ir, caminhei segunda milha com você, agora não dá mais para ir. Tem hora então que é hora do então tá. Tem hora que é hora então tá. Agora, é isso aí. Não é no início, nem no meio do processo. É lá no finalzinho. É no último estágio, depois de muitas tentativas. Se a pessoa não quer, eu não posso forçar você. Pastor Manassés Loyola, bom dia, querido, bem-vindo. O que pensa o senhor sobre esse assunto? Bom dia, meus amigos debatedores, pastor J.R. Vargas, nossos ouvintes. Então a questão é uma questão muito melindrosa, porque o ofício de um profeta de Deus, é levar a palavra de Deus nos corações rebeldes. E por mais que a pessoa não queira aceitar, é ordenança bíblica, é divina, a gente falar o que Deus quer, porque se a pessoa ela não ouvir você falando, o sangue da pessoa não vai estar nas suas mãos. Porque se você deixar de falar aquilo que Deus te ordenou falar e a pessoa perecer, Deus cobra o sangue da pessoa nas tuas mãos. A Bíblia vai dizer que Ezequiel ele foi enviado para falar um povo rebelde, de coração duro, né, de casa dura, e a Bíblia vai dizer que Deus disse para ele: quer ouçam ou deixem de ouvir, você deve falar. Claro, existe um limite, você tem que entender até que ponto você não está sendo cansativo, enfadonho, para que a pessoa não se enfade de você e acabe se tornando um inimigo, além de um mau ouvinte de conselhos. Então acredito que existe sim um limite, existe um espaço de tempo que você vai utilizar para tentar convencer a pessoa a mudar a sua direção, a converter os seus caminhos, mas chega uma hora que então faça o que você quiser e boa sorte. Pastor Ailton Desidério, bom dia, bem-vindo. E aí, pastor? Bom dia, JR, debatedores, ouvintes. Ainda bem que vem depois que quebrou a cara, né? Pior é quando quebra a cara e não vem, tá? Então, existem pessoas e tem uma questão da nossa Constituição, por exemplo, nós que somos pais, e meus filhos já são grandes, mas filhos pequenos, às vezes o pai fala assim: não faz isso, não coloca a mão ali. O que o filho faz? Ele vai lá e coloca a mão, ou seja, já dá evidência que é um pecador. E pecador é isso, ele tem essa tendência de transgredir, de não respeitar os limites. Então, primeiro momento que eu quero destacar é o seguinte: ainda bem que a pessoa, primeiro não ouviu, mas em não ouvindo, quebrando a cara, voltou, porque tem alguns que não voltam. Segunda coisa é quando ela fala assim: por mais que eu fale, eles não ouvem. Então esse falar, ele tem que estar atrelado a um tempo do Espírito Santo, entendeu? Não é falar, há um tempo, porque às vezes a gente fala e a palavra voa porque não tem sentido, porque não era para poder ter falado, né? Agora, tem aquele aspecto do que Jesus, ele chorou sobre Corazim, chorou por Jerusalém, porque estava ali e realizou tantos milagres e eles não deram atenção. Tem essa parte que cabe a nós, como líderes, que por vezes falamos e vemos que as pessoas transgridem e a gente realmente fica com o coração apertado, mas cada um tem a sua responsabilidade perante Deus. Eu sou pastor e como pastor eu oriento, mas eu não dirijo a vida da pessoa. Se ela não aceita a direção do Espírito Santo, como é que ela vai aceitar a minha direção? Minha querida Vanessa Tanaka, bom dia, nossa menina da mesa de hoje. E aí, Vanessa? Bom dia, JR, bom dia, debatedores, bom dia, ouvintes da 93. Eu tô achando que esse povo aqui é adolescente. Tô começando a desconfiar. Tenho amigos que só se arrependem depois de sofrerem as consequências de suas escolhas erradas, né? Eu trabalho com um público que
faz muito isso aqui. E a gente conversa e volta, e quando você vê, ele tá fazendo a mesma coisa e parece que tá entrando por um ouvido e saindo pelo outro, né? Eu acredito que a gente não pode deixar com que os nossos liderados, eles tenham uma dependência de nós, porque depois termina se tornando, a gente vai, o cara erra, volta, conserta, erra, volta, se reconcilia e sempre volta, é sempre a mesma ladainha, às vezes sempre tá fazendo a mesma coisa. E parece que se torna uma dependência. A gente fala e nada acontece. Então, eu acredito que a gente pode, de certa maneira, explicar e levar em amor sempre, porque essas pessoas que muitas vezes estão precisando de atenção, de amor, de carinho, de cuidado, precisam ouvir uma palavra certa, uma palavra rema, uma palavra de encontro à vida delas, elas precisam ser ouvidas. Muitas vezes elas querem mais ser ouvidas do que precisam ouvir, mas chega uma hora que, né, que fica complicado. E tem uma passagem aqui em Provérbios também, que é o livro da sabedoria, né? Provérbios capítulo 26, versículo 4, que diz assim: não responda ao insensato com igual insensatez, do contrário você se igualará a ele. Eu tenho procurado, de certa maneira, chegar a um limite que eu falei assim, gente, não dá mais. Tem condições, porque parece que ele não tá ouvindo o que você tá falando. Ou então muda a direção, tentar fazer outra coisa, leva para um trabalho de libertação. Quando é mais antigo, o pessoal diz que faz ouvido de mercador, não é isso, pastor? Ailton. Né? Quando é mais antigo. Só para não ter dúvida. Quando é mais antigo, a pessoa finge que tá ouvindo, mas ela não tá ouvindo. Agora tem pessoas que ouvem, mas não escutam. Aí vai o Desidério, que é psicólogo. Ouve, mas não escuta. Essa ideia que o texto bíblico nos traz, que a Bíblia é clara, pra gente, a repreensão penetra mais profundamente no prudente, quer dizer, o prudente aprende mais com a repreensão do que com açoite, o prudente aprende mais com a repreensão do que o tolo aprende com 100 açoites, ou seja, o tolo não aprende nem com a repreensão e nem com os açoites. Quem não aprende nem com a repreensão, nem com o açoite, a Bíblia chama de tolo. É essa a expressão bíblica. Tô lendo aqui Provérbios 17:10. Ou seja, uma pessoa, também não podemos dizer que todo mundo que não escuta uma vez ou outra é tolo. Ele pode estar fazendo uma tolice, né? Que em geral as pessoas dizem. A questão do temperamento. Pessoas que têm temperamento forte, elas são teimosas. Certo? Não tô dizendo isso, que ela é teimosa pra tudo. Vai tomar banho? Não vou tomar banho agora. Janta também, agora não vou jantar. São teimosas pra tudo, não é pra uma coisa específica, é uma característica delas. E essa pessoa que é teimosa pra qualquer coisa, ela poderá ser teimosa pra uma coisa importante, pra uma coisa como essa aqui. Vital, né? Vital. E aí? Como é que foi? Qual a diferença? Como é que a gente faz uma distinção? Deixa eu me contar uma experiência. Quando eu tinha 18 anos, eu fiz estágio no estaleiro. E eu, então, passava pelos vários setores do estaleiro. Aí tinha lá um setor de solda, em que tinha o mestre, né? E tinha o acompanhante dele, o subordinado. E tem uma máquina de solda em que o subordinado falou para ele: essa máquina vai explodir. Aí o mestre, vendo do subordinado, não, quem sabe sou eu, não é você. Ele não deu atenção. Aí ele falou: essa máquina vai explodir. Aí ele chegou para mim, que era estagiário, e falou: vamos nos afastar que essa máquina vai explodir. O que aconteceu? A máquina explodiu, né? Graças a Deus não teve assim uma consequência, mas aquela fuligem, sabe, veio toda no rosto do mestre, é como se fosse uma caricatura, só com o olho assim, fora, a boca, e foi uma coisa hilária. Então tem pessoas que são teimosas, você fala não faz, aí é que ela vai fazer. Aí é que ela faz. Aí é que ela vai colocar. O que acontece? Há uma questão importante, a irmã que citou sobre a palavra rema. Nós temos que entender o seguinte: a nossa palavra, ela só tem valor quando ela está revestida, tá? Acompanhada, investida de uma autoridade, autorização do Espírito Santo de Deus, porque senão são meras palavras. Tá? Então, uma pessoa teimosa, ela não vai me ouvir pelo convencimento, porque assim, ela vai saber tudo, ela não vai ouvir. São os donos da razão, né, pastor? Ninguém nunca... Não, mas sempre tem um argumento,
sempre tem um argumento para ir contra. Você fala, não, mas olha só, já fiz dessa maneira. Então você sabe de tudo. São as ponderações, né? São as ponderações. Tá no nível da racionalidade. E na racionalidade, a nossa racionalidade, ela é estruturada a partir do nosso campo de conceito para poder ser defensiva. Então, vai pregar o evangelho para uma pessoa que ela tá tão assim no racional, ela não vai aceitar. Então a gente tem que entender que a palavra tem que ser no tempo certo, né? A palavra no tempo próprio. A Bíblia diz que como maçãs de ouro em salvas de prata, assim a palavra boa dita ao seu tempo. O tempo é bom, a palavra é boa, com certeza o resultado daquela palavra é dita, vai acontecer. O problema é quando o tempo é errado, a palavra é errada, a pessoa, ao invés de se curar, ao invés de desviar a sua rota, né, que vai fazer com que ela quebre a cara e vai fazer com que ela se afunde mais ainda. Então tem que ter um cuidado muito grande na hora de repreender, para que a repreensão, junto com o aconselhamento, não venha na hora errada, no momento errado. Tem hora que você tem que deixar o insensato e viver a sua própria vida, e deixar com que aconteça isso aqui que aconteceu. Quebrou a cara e se arrependeu. Né? O bom é que ele conseguiu se arrepender antes de vir né, o golpe fatal. Porque aqui ele quebrou a cara, mas não morreu. Quebrou a cara, mas tá vivo, mesmo com dores, com sofrimento, mas está com a possibilidade de rever os seus conceitos, rever os seus caminhos e voltar à prática das boas obras. Então, nós temos pessoas que têm um temperamento assim, é ruim mesmo. Não a pessoa, o temperamento. É ruim mesmo. A pessoa teimosa, qualquer assunto, qualquer coisa, né? Qualquer assunto. É isso? É isso, não, eu tô por parte aqui, é isso aí? Eu digo para os meus adolescentes que Deus cura chatice também. Chatice também cura. Porque aí tem um outro lado que é o seguinte, às vezes tem um determinado assunto ou uma determinada área que a pessoa não quer que o outro se envolva, que ele se sente dono do pedaço, dono do assunto, senão aqui ninguém é. Aí, não, é outra coisa. Aquela pessoa que é meio encrencada, ela encrenca pra tudo, pra qualquer coisa. É o chato de é o chato de Aí você tem esse outro lado que tá aí. Eu vou ampliar para ficar mais animado o seguinte, aquela pessoa disse, olha, pastor, o meu filho tá apaixonado por uma mulher que não tem que estar. Ela fez trabalho para ele. Entendeu? O cara mudou de opinião. Você já ouviu isso várias vezes. A pessoa fez um trabalho, é o que a outra pessoa diz, fez um trabalho, ela é da religião tal, fez um trabalho, ele mudou completamente e tal. Como é que fala com uma pessoa numa circunstância como essa? Já entramos num ambiente mais espiritual, entendeu? Pra gente ver, trazer respostas bíblicas e também da experiência de vocês. Jota, nesse conceito de ambiente mais espiritual, eu não tenho dúvida nenhuma que o único que pode convencer da verdade é o Espírito Santo de Deus. Ele convence do pecado, do juízo e da justiça. É óbvio que essa passagem específica se refere à salvação, mas eu creio que se refere também a todo engano e artimanha do inimigo mental. Engano e artimanha mentais. Porque o apóstolo Paulo vai falar isso várias vezes nas suas cartas sobre o engano mental que vem do inimigo. E nesse caso do engano mental que vem do inimigo, ele vai contrastar esse engano mental com a revelação do Espírito Santo de Deus. Ou seja, você só tem acesso e conhecimento da verdade quando o Espírito revela ou ilumina isso à sua mente. E no momento que o Espírito Santo ilumina isso à sua mente, você tem esse entendimento da verdade. Até você ter esse entendimento da verdade, a sua mente ela é cativa da mentira do diabo. Então, num ambiente espiritual, obviamente, o que a pessoa tem que fazer é, óbvio, falar com o indivíduo, falar com a pessoa, mas acima de tudo, orar para que o Espírito Santo possa trazer essa iluminação à mente dele, para que ele possa ter pleno acesso à verdade, conhecer a verdade e, conhecendo a verdade, fazer separação entre a verdade e a mentira. Tem uma questão importante que é a seguinte: primeiro, porque alguém fez um trabalho, é você saber que não aceitar essa palavra, claro, né? Até a unção de Deus no coração de uma pessoa, o óleo não permite que essas coisas colhem. Segundo, se é uma outra pessoa, então no caso a mãe, fala do filho. Qual é a grande saída que tem aí? É orar e jejuar, entendeu? Por esse filho, é clamar a Deus, porque o filho, ele pode receber esta palavra, ele pode ser alcançado por esta palavra, ele pode ser enlaçado por essa armadilha. E aí, o que a Bíblia fala? A nossa guerra não é contra a carne, nem é contra o sangue, é contra as hostes espirituais. Bom, então, quais são as armas espirituais? É a oração e o jejum, como forma de nós podermos ajudar esta pessoa, no caso aí, essa mãe com esse filho. É um texto da Bíblia que o próprio Deus, ele alerta Caim para uma ação diabólica que estava invadindo a mente dele. Deus percebe que Caim tem o seu semblante alterado por conta da aceitação
da oferta de Abel e não a sua oferta foi aceita. E Deus está vendo que se ele não mudasse a sua performance, na sua compreensão acerca da aceitação e não aceitação da oferta dele, o diabo ia laçar ele. E diz que o pecado já morava na porta dele, já estava agachado na porta dele, mas cabia a ele dominar, ou seja, o diabo estava cercando ele em todos os lados, e se ele não vigiasse ou mudasse de comportamento, ele iria realmente sucumbir àquela tentação, aquela força demoníaca que vinha contra ele. Então Deus está, isso aqui é um conselho divino: se fizeres bem, serás aceito, porém se fizeres o mal, o pecado jaz à porta. Então Deus é o maior conselheiro que existe. Eu penso que aconselhamento é um ministério. Deus não dá isso a qualquer pessoa. Tem que ser pessoas equilibradas, pessoas sensatas, pessoas amorosas, pessoas benignas, porque não é qualquer pessoa que tem esse ministério de aconselhar. Ao invés de aconselhar, vai incitar a pessoa mais ainda ao próprio erro, encaminhar a pessoa à destruição. Então tem que ser pessoas equilibradas e sensatas na hora de aconselhar alguém. Acredito que quando você for aconselhar, você levar essa pessoa a um quebrantamento. Porque quando você parte para um quebrantamento, fazer ela entender que ela é um ser humano, que ela precisa liberar perdão, pedir perdão, e que ela precisa ter dentro dela essa ideia de quebrantamento. A própria palavra de Deus vai dizer no Salmo 147, versículo 3, só Ele cura os de coração quebrantado e cuida das suas feridas. Então eu acredito que quando a gente leva no aconselhamento essa pessoa a reconhecer que ela precisa de ajuda, porque ela pode vir cheia da razão dela, cheia das atitudes, mas a gente levar ela a pensar, lógico, reconhecendo que nós também somos iguais, porque às vezes o cara vem para pedir um conselho e acha que só porque a gente tem o conhecimento, um pouco mais de conhecimento que ela às vezes se sente menosprezada. Não, fazer com que ela se sinta igual a nós e que ela tenha esse entendimento de quebrantamento, que ela precisa orar, chorar, pedir perdão. Eu acredito que Deus possa, a partir desse momento, começar a realizar o milagre na vida dessa pessoa através dessa noção de quebrantamento. Vocês acham que as pessoas que são cabeça dura, elas sabem que são, e se sabem que são, admite que são, ou são tão cabeça dura que não admite que são? Esse é um dilema. Então não existe pessoa. Você perguntar a pessoa, você é cabeça dura? Se ela disser, eu sou, eu acho que ela não é tanto. Se reconhece que já porque não é. Se ela fosse, ela diria que não é. Já tem uma porta. É por isso que eu estou muito mais preocupado com quem diz que não é. O problema, JR, é que muitas vezes essas pessoas acham que essa sua cabeça durice é uma qualidade e não é uma virtude, porque elas vão dizer o seguinte: não, eu não sou cabeça dura. Eu tenho minha opinião formada. É minha personalidade. Eu quero chegar ao porquê das coisas. Você está falando comigo que isso não pode. Por que não pode? Porque a Bíblia está dizendo que não pode. Por que a Bíblia está dizendo que não pode? Então a pessoa vai considerar isso não um defeito dela, não uma falha de caráter, não uma dureza de caráter, não uma irrepreensibilidade no sentido negativo. Ela vai considerar isso uma virtude. Eu simplesmente quero que alguém me convença que eu estou errado de uma forma racional e lógica. Mas não tem umas coisas assim, por exemplo, a pessoa diz que praga de mãe pega. É porque o menino vai com a bola pra rua, a menina vai com a boneca pra casa da amiga. A mãe disse, não leva. Só isso que a mãe fala. Não, só isso que a mãe não fala, só isso. A mãe em geral fala um pouquinho mais. Não leva isso aí. Aí a pessoa faz escondido. Chega lá, a bola some, a boneca quebra, rasga, ela volta com a bola e diz, eu não falei. Então, quando a pessoa diz que praga de mãe pega, em geral, quem fala essa frase é porque já deve ter feito alguma coisa e que a mãe diz para não fazer, sofreu a consequência. E teoricamente essa pessoa aprendeu. Ou seja, aprendeu com o sofrimento. Eu acredito aprendeu com a perda. Eu penso que acho que todo mundo aqui já sofreu algum dano por desobedecer pai e mãe quando a mãe. O senhor mais. Eu senti. Eu já sofri muito por desobedecer minha mãe. Infelizmente, não tem mais pai. Meu pai se foi há muitos anos atrás, mas eu já fui alvo de muitos sofrimentos e danos por conta de não fazer o que mamãe disse para fazer. Então eu tenho uma experiência pessoal de que é prejudicial a gente contradizer uma ordem de mãe, até porque quando uma mãe fala, um pai fala, sempre fala visando o benefício. Eu penso que pai e mãe, na sua sensatez, na sua humanidade, no seu amor, sempre fala coisas para
para proteger, para dar proteção ao filho, nunca pro mal. E mesmo que talvez o lugar, a situação não gere tanto perigo, mas o pai e a mãe percebe perigo, coisa que a gente não percebe, mas o pai e a mãe percebem, então é melhor evitar, não ir, do que realmente quebrar a cara e sofrer lá na frente. Isso é interessante, pastor. Mas muitas vezes, principalmente adolescente, jovem, ele ouve mais os de fora do que o pai e a mãe, que às vezes aconselham, estão ali, já conhecem os seus filhos, já conhecem os sentimentos dos seus filhos. Eles, muitas vezes, têm essa facilidade, como a gente conversa com muitos adolescentes da igreja, às vezes vem pai, mãe, conversa com meu filho, estava até conversando antes, pede ajuda, né? Mas ele às vezes vem, ou às vezes até ouve a gente. É quando a gente vai conversar, o pai, mas meu filho não está fazendo nada disso. Falei, então, irmã, leva no otorrino, porque deve estar com algum problema de audição. Porque não é possível, não ouve a mãe, não ouve o pai, não ouve ninguém, é o dono da razão, é o cara que acha que vai conquistar o mundo, vai dominar o mundo. O bom é quando volta e tem essa oportunidade de conserto. Exatamente. E quando não tem? Tem uma questão que assim, que eu quero ressaltar, é sempre da nossa posição, entendeu? Da nossa posição de saber, da nossa posição de conhecimento, da nossa posição de ingerência na vida das pessoas, sabe? Até por respeitar que cada um define o que vai fazer com a sua vida, né? E aí tem um exemplo claríssimo na Bíblia nesse sentido e máximo, né? Quando fala de uma família. Um pai tinha 2 filhos. É a parábola do filho pródigo. Onde essa parábola ressalta que a ênfase não recai, muito embora nós assim interpretemos, sobre o filho que foi embora. A ênfase recai sobre o filho que ficou mais velho. É só ler lá o final do capítulo 14 de Lucas. Porque aquele cara estava lá na família por interesse. O filho mais novo falou, eu quero ir embora. Esse pai não tinha orientado, não tinha dado orientações, falado. Chegou no momento, eu quero fazer. O pai liberou ele. Mas continuou à porta esperando para ele poder voltar. Então acho que essa nossa posição, que a gente não pode entrar lá e obrigar a pessoa e convencer a pessoa, sabe, em algum momento a gente vai ter que ocupar essa posição. E tem uma coisa que eu acho que é importante e complica um pouco mais, é que às vezes quem fala é que está errado. O falante, entendeu? O falante, o ouvinte, o cara que está ouvindo, ele está lá na vida dele. Aí só que eu acho que ele está errado, e eu sou teimoso, eu quero mudar o cara. Aí eu começo a falar que o cara tá errado. Aí o cara diz, mas cara, eu tô fazendo tudo arrumadinho. Ou seja, essa é uma coisa complexa, às vezes o falante também tá errado. Entendeu? O falante é um cara que ele vai dizer que ele é obstinado, que é uma palavra boa para dizer que ele é cabeça dura, entendeu? Que você pode ser obstinado por uma série de coisas, trabalho, projeto, sonho, você não é uma pessoa que desiste, você é resiliente, você se empenha, você se empolga, você vai, você não precisa do aplauso alheio, você sabe que você tem uma meta, você vai. Então, essa obstinação, ela é muito importante para produzir resultado. Por outro lado, uma pessoa que não escuta ninguém, ela está dizendo só ela está certa. Se só ela estiver certa, ou o mundo tá doido, ou você é um gênio. Entendeu? Porque se só você está certo, só você é um gênio. Então você é uma pessoa genial. E aí é uma questão para avaliar. Em geral, o gênio, ele é genial em algumas outras coisas também. Dá uma olhadinha para o redor para ver se está nesse campo. Se não tiver, escuta a pessoa. Pelo menos dá voz à pessoa. Tem um ouvinte aqui dizendo, olha, eu faço perguntas à pessoa, quando ele está conversando, ele faz pergunta à pessoa para que a pessoa responda. E é uma coisa interessante, porque quando você faz pergunta, a pessoa pensa. E depois você pode dizer para a pessoa assim, é isso mesmo que você pensa? E às vezes nessa hora a pessoa diz assim, caramba. É o melhor método. Agora que eu entendi. Esse método é excelente, de perguntas, da autoavaliação, né? Da autoavaliação. Você está se ouvindo? É isso mesmo? Vou escrever para né? A pessoa escreve e entrega para outra. É isso aí mesmo? Porque muitas vezes as respostas já estão dentro dela. Prontas, né? Já estão prontas dentro dela. Se nós observarmos, Jesus fazia muito isso. Sim. Né? Da pergunta. E quando você pergunta, e a pessoa que até um teimoso que se acha muito seguro, o que acontece? A gente sabe que tem alguma coisa lá que não está funcionando. Quando ele falar, vai capengar. Vai aparecer alguma coisa. Porque aí quando aparecer, você pode devolver para ele. Você escutou o que você falou? Você prestou atenção no que você disse? Então essa... É isso mesmo, né? Então essa é uma maneira de... na nossa posição de podermos escutar
ela é uma posição muito importante, ao invés de poder ficar falando o que é certo, o que tem que ser feito. Existe uma série de ouvintes aqui, um grande número de ouvintes falando das suas dores. Alguns que hoje olham para trás e estão dizendo aqui, olha, se eu tivesse ouvido a minha mãe, não teria entrado no relacionamento X, eu não teria feito aquilo. Ou seja, existe uma série de coisas na nossa vida que, se nós tivéssemos ouvido um pouquinho, entendeu? É por isso que eu acho que o peso maior em quem não fala. Sabe aquela pessoa que depois que acontece, eu ia te falar, mas por que não falou? Se ia falar, não fala agora. Devia ter falado antes. Porque tem gente que só vê filme pronto. Filme pronto. Eu ia te contar, porque eu acho que, olha, ia contar, não contou. Se tiver, e amigo conta, hein? Amigo procura a pessoa, amigo não cruza os braços. É isso aí. Amigo que é amigo, ele vai lá, ele corre o risco de perder a amizade. Ele paga o preço, porque é amigo. É a pessoa que gosta do outro, ou da amiga, e que vai ali até o final, porque é isso que acontece. E aqui, esse número de pessoas dizendo, olha, se eu tivesse ouvido. Jota, se eu pudesse abominar sua vida, né? Voltar atrás, ele faria tudo, não é tudo. Jota, eu creio que nós devemos ouvir as pessoas, nós devemos estar atentos ao que as pessoas falam conosco. Mas eu acredito em duas coisas. Eu acredito, em primeiro lugar, que existem caminhos que a gente deve trilhar, mesmo que pessoas digam pra gente não trilhar. Faz parte do nosso processo de crescimento, de maturidade. Muitas vezes, deixar o pai e a mãe, mesmo que o pai e a mãe falem, não vá. E a gente tem que ir para o nosso próprio crescimento, para a nossa própria maturidade. Aí vai dizer, mas você quebrou a cara. Tudo bem, eu quebrei a cara e cresci com isso. E talvez eu não teria crescido se eu não tivesse quebrado a cara. Então, algumas vezes, quebrar a cara e se dar mal não são sinônimos de fracasso, são sinônimos de aprendizado para uma maturidade maior que eu não teria se eu não tivesse quebrado a cara. Então, mesmo que, considerando que nós devemos ouvir pai e mãe, devemos ouvir as pessoas, existem caminhos que nós devemos trilhar sozinhos, mesmo contrariando as vozes das pessoas. Mas acho que o ponto, pastor, é o seguinte, todo mundo é contra. Não, aí entra no segundo ponto. Esse, entendeu? Só uma observação aqui em relação a esse posicionamento do senhor, porque quando a gente trata de uma pessoa, ou um adolescente, um jovem, muitas vezes quando você libera ele para um caminho, muitas vezes esse caminho, você tá vendo que esse caminho ele tá indo, ele vai quebrar a cara. Então, é o famoso ditado, quem avisa, amigo é. E, acredito que, principalmente quando envolve risco de morte, risco, né? Você, os extremos. Eu tenho uma pessoa na minha família que ela tem envolvimento com drogas e a gente tentou de todas as maneiras ajudar, a gente tentou de todas as maneiras casa de recuperação e a pessoa não ficava e aquela coisa toda. Então você viu que a pessoa estava fugindo a léguas do conselho, a léguas de querer ajuda, de querer transformação. Mas a todo tempo, o que terminou foi que a mãe trancou ela dentro de casa e falou, daqui você não sai mais. Agora vai ser sob a minha regência, acabou. Porque muitas vezes a gente, com um filho, ainda mais um filho que a gente gerou, que a gente ama, que saiu das nossas entranhas. Eu falo para os meus adolescentes, eu tenho uma liderança altamente maternal, né? De abraçar, de aconselhar e muitas vezes dar bronca, puxar a orelha, né, Marcela? A gente é dessas. Então, muitas vezes a gente precisa partir para radicalidade. Só para esclarecer, existem casos extremos, óbvios, onde você tem que proibir a pessoa de seguir, porque você sabe que se ela seguir, ela vai causar o dano à sua própria vida. Mas existem casos onde você vê que se ela seguir, ela vai se dar mal e ela não vai repetir aquilo, e muitas vezes você tem que liberar para que a pessoa siga, como é o caso do pai no Lucas 15, onde ele não proíbe o filho de seguir. E aí entra no segundo conceito para mim, Jota, que a Bíblia diz que na multidão de conselheiros existe sabedoria. Sim. E que nós não devemos apenas ouvir um ou dois, mas devemos ouvir uma multidão, porque talvez o um esteja errado e talvez os 10 ao redor falem uma coisa completamente diferente. Para mim, e essa é a minha experiência pessoal, eu tenho muito mais facilidade de ouvir um grupo do que uma pessoa só, porque eu acredito muito no poder da influência, da verdade que existe em um grupo de conselheiros, na sabedoria que existe em um grupo de conselheiros. E eu acredito que nós faremos muito bem, ao invés de nós nos cercarmos de um conselheiro, nos cercássemos de um grupo de conselheiros para várias decisões das nossas vidas. E aí tem um tendo 10 certo e um errado, é óbvio, o um vai ser sempre o errado. Equilíbrio, é claro que você não está dizendo aí para você pegar, eu tô com a dúvida aqui, vai procurar 15 indivíduos.
Você não vai realizar nada na vida se você tiver que tudo que você fizer, você perguntar vai para até 15. levantar mais dúvida ainda. Eu imagino que pelo menos mais 1.500 dúvidas. Então, fica uma pessoa que ela não faz absolutamente nada, ela está sempre querendo ouvir, uma pessoa indecisa. Não estamos falando de pessoas indecisas. Dependente das pessoas, pastor. Sempre dependente da opinião do outro. Ele não consegue resolver nada sozinho. Isso aí é uma doença, isso é um problema. E aí, o que você acha? Então, a pessoa, uma indecisão é um tema, não é o nosso tema aqui. Nosso tema aqui é uma pessoa que não escuta. É uma pessoa que está caminhando no lugar errado, está indo para o abismo, as pessoas se manifestam, falam e a pessoa não faz. Se ela se machucar e der tempo de retornar, que bênção. Nós temos que acolher essa pessoa, mas lembrem-se, em alguns casos não tem volta. É por isso. Em outros casos a consequência é muito grave. Tem até volta, a pessoa se arrepende, ela volta, mas está presa. Ela foi afastada de casa, o esposo foi embora, o marido foi embora, os filhos foram embora, ou seja, as consequências disso podem ser danosas. O cara pega o carro e bebe, entendeu? Ele vai dirigir e bebe, né? Aí ele bebe, acelera o carro, mata três pessoas. Tô arrependido. Ok, tá arrependido? Que bom que você tá arrependido, mas não tem volta aquilo ali. Aquilo ali, não. Então, esse é um negócio que tem certos assuntos que assim, eu compro um celular, não compro. Isso aí de repente dá pra resolver. Agora tem coisa que eu roubo o celular ou não. Eu compro um celular, ouvinte, compro um celular roubado ou não? É não. E não. Se for do meu marido, devolve pra mim, por favor. Que meu marido foi assaltado semana passada. Levaram o celular dele. Levaram o celular e a aliança. 100 metros depois pararam ele novamente, já tá. Pra vender. Não, pra roubar novamente. Assim, o que sobrou ainda do outro assalto? Aí meu marido tinha R$30 na carteira e deu pra segunda tropa de bandidos. E eles liberaram ele. Deixa eu falar uma coisa nessa questão de conselhos e de posicionamento. Tem uma questão nossa que se chama juízo. Então, eu concordo com o que o colega aqui colocou, de que o erro, ele é didático, mas nem por isso as pessoas devem sair por aí errando. Claro, isso está colocando. Mas então tem uma questão do juízo, ou seja, no exemplo que você usou da pessoa que se embriagou e foi dirigir, ela não agiu antes da embriaguez pelo juízo. Ela não fez uma análise daquilo que ela tinha. Ela foi inconsequente, certo? Então, porque nós falamos em dar conselho, né, em orientar as pessoas, mas nós também recebemos. E quando nós ouvirmos alguma coisa de alguém, uma dica para você, ouvinte, você tem aí a capacidade de ajuizar, certo? De filtrar, de poder colocar o que ele está falando tem coerência. Muito embora em algum momento eu vá aprender com erro, isso não significa dizer que eu vou ter que errar sempre, certo? Porque esse exemplo que você deu, que é contundente, poxa, ele está falando para mim que se eu beber pode acontecer isso. É juízo. É questão de juízo, não é o cara embriagado, porque o embriagado ele não tem juízo. Então, quando você ouviu um conselho, alguma orientação, você tem a capacidade de ajuizar o que essa pessoa está falando. Uma das nossas ouvintes me lembra que uma história que eu contei aqui há algum tempo. Eu era pequenininho, eu ganhei um carrinho, pequenininho assim, fui à rua com a minha mãe me disse, não leva o carrinho. Não falei, eu vou levar. Você vai perder. Eu disse, eu não vou. Aí fui atravessar lembro como se fosse hoje, fui atravessar uma ponte, aí tava brincando com ele assim, assim, ouvinte, eu subindo na mão, descendo na mão, subindo na mão, descendo na mão, de repente soltou. E o meu carrinho virou submarino. Nunca mais encontrei e nunca mais esqueci. Este é o Debate 93, com J.R. Vargas, na 93 FM. Não sei o que o futuro me espera, mas sei em quem espero, em quem confio e descanso. Não sei o que vai acontecer, mas sei quem sabe que tudo sabe e tudo pode fazer. E tudo pode fazer. Larará, lar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 á. E tudo pode fazer. Meu nome é Sofia, tem 3 anos. Alô, minha irmã. Alô, minha irmã.
Tem que fazer vagas. Estamos juntos no Debate 93. Ô, Marcela Bastos, mais uma vez, bom dia. Conta pra gente esse próximo tema aí. Olha, o professor, eu acho que ele me pediu para ler por causa do sobrenome do professor. Ele pensa que eu não tô ligada, mas eu tô ligada, porque eu já conheço. Diego São Mafuz. anos de trabalho. Diego Mafuz São Faria. anos de trabalho. Eu falei assim, ele falou, vai lá pro microfone pra você ler essa notícia. Eu falei, não é de graça. O professor Diego Marrofos. Marrofos? Esse é isso. Marrofos? Se não for, vai para ser. É isso mesmo. Marrofos, ô Marcela, desculpa, mas Marrofos é outra coisa. Marrofos? Não. Marrofos? Aí você tá com fome, Porque você tá botando outra coisa. a batatinha? Em inglês com a batata. Não, né? Batata Ruffles, não. O H tem som de R? É. Tem. Em que língua? Acho que no alemão. Não, esse é alemão? Esse cara é alemão, por acaso? Que a mãe era pentecostal. Ele deve ter uma descendência. Esse cara, não, esse cara é do sul do Líbano. Não, gente, a mãe era pentecostal quando foi registrar o menino. Tava falando em língua lá, exatamente. Já li a parte que você queria que eu lesse. Conta, Marcelo. Conta, lê a notícia, Marcelo. Então, o professor aí, esse da batata, Bonitão. Faria Lima, está entre os 10 nomes que concorrem a um prêmio de melhor professor do mundo. Ele é diretor aí de uma escola municipal de São José do Rio Preto, lá em São Paulo, e foi indicado aí ao prêmio porque ele reestruturou o colégio, que era conhecido como um dos piores do estado, tinha altos índices de violência e de tráfico de drogas. Na descrição lá dos indicados, o Diego é citado como um profissional que, abre aspas, transformou a escola com um trabalho desenvolvido ao lado de estudantes, pais, professores e funcionários da escola, além de membros da comunidade. O Diego conta que, quando ele assumiu o comando da escola, era muito comum ver adolescentes de 13 anos com armas. Depois de chorar, ele disse que começou a procurar os adolescentes e a dizer que confiava neles e que queria ouvi-los. A partir desse momento, ele começou a reestruturação que resultou aí na indicação dele ao prêmio. Marcelo, então vamos aqui às perguntas. Quais são? Você quer que eu leia as perguntas também? Tá. Você conhece pessoas que, assim como o professor Diego, foram além das suas atribuições e conseguiram mudar o ambiente em que vivem? Qual é o segredo para uma vida não conformada e que consegue transformar e marcar as vidas de outras pessoas? Você, como filha e neta de professora, aí você está entendendo o motivo da sua leitura e não a batata Ruffles que você quis anunciar aí. Essa figura do professor e a importância dele no contexto de uma escola, em que esta escola ela é totalmente desestruturada, não a escola, a instituição, mas os alunos são desestruturados. Sim. A importância da professora, do professor e nessa sua experiência familiar, como é que você compreende esse assunto? Queria ouvir a sua opinião primeiro, depois do pastor Desidério sobre esse assunto, mas no caso dele é porque ele viu o filme O Mestre com Carinho, a versão original, entendeu? É em preto e branco ainda. Ele vai poder compartilhar com a gente. Como é que é o nome daquele ator? É o... Não sei, Jota. Sei. Marcela. Para começar, que eu acho que o professor sempre é uma figura que inspira os seus alunos, mas para mim a grande diferença do professor Diego, que fez até com que me chamasse a atenção, por isso eu coloquei aqui na pauta, foi o que ele disse para esses meninos. Ele chegou para eles e disse: eu acredito em vocês. E talvez gente que nunca jamais tenha imaginado que alguém pudesse acreditar neles, e o Diego conseguiu transformar essa história, ainda mais sendo o professor. Muito bem. Companheiros debatedores. Tem um filme, o JR, que se encaixa perfeitamente nessa temática aqui. É um filme bem antigo, mas o nome do filme é Os Enjaulados. Enjaulados? Enjaulados. Esse é um professor de uma escola que exatamente passava pelos mesmos, na situação aqui, droga, sexo fora do casamento, bebida, bagunça, desordem. E um professor dessa escola, ele sequestrou os seus alunos e levou eles pro meio de um matagal, no meio de uma floresta, e tinha lá um espaço criado por ele, uma jaula, e ali ele começou a reeducar aquelas crianças de uma maneira assim muito incisiva, muito dura, mas ali dentro ele conseguiu reformatar aquelas crianças, aqueles alunos que eram completamente desordeiros, e no final da história, né, ele é preso por ter
sabe, sequestrar as crianças, mas as crianças vão ao tribunal e pedem a soltura dele porque aquilo que ele fez conseguiu remodelar a vida deles, a conduta moral deles, entendeu? Então, o Diego, aqui, nesse professor, nos dá uma grande lição que ele conseguiu ver uma porta de saída, uma porta, né, de livramento para essas crianças aqui, ou seja, quando demonstrou que confiava neles e começa a dar o voto de confiança que eles não tinham mais. Então, acredito que a confiança de alguém por uma outra pessoa que aparentemente está sem expectativa nenhuma, gera na pessoa uma possibilidade de salvação, de transformação. Acho que isso aqui foi muito interessante. Um destaque lindíssimo, parabéns para esse professor. No contexto do Brasil, de educação tão ruim, o cara, parabéns, e nós temos outros professores como ele. Agora, o que eu quero destacar é o seguinte: quando ele se viu nessa escola, ele viu a realidade. Marcela falou que a primeira coisa que ele fez, primeiro que ele chamou, mas Marcela, ele chorou. Ele não tem como produzir mudança se você não sente. Não tem como produzir mudança se você não se envolve com o problema. Envolvimento. Então ele chorou. Isso me faz lembrar de um pastor que pregava e estava já desanimado de poder não ter resultado. Aí um colega falou para ele: qual foi a última vez que você chorou por aquelas pessoas? Tá? Então, por vezes, a nossa palavra é uma palavra assim, sabe, sem um comprometimento. Eu achei interessante, ele sentiu. E quando você sente, você se torna um agente da transformação. Que bom, e belíssimo exemplo desse professor Diego, e eu creio que nós temos muitos professores. Eu acredito que o meu pastor sempre fala essa frase lá na nossa igreja, né? 3 coisas que você pode deixar para as pessoas: exemplo, exemplo e exemplo, né? O exemplo, esse professor aqui, ele foi um exemplo para os seus alunos. Eu acredito que dentro da instituição, né, dentro da escola, ele gerou essa transformação. E acredito que nós também, dentro da nossa instituição religiosa, dentro das nossas igrejas, a gente também pode gerar essa influência e fazer com que os nossos adolescentes, os nossos jovens, os membros das nossas igrejas, eles queiram amar tanto a Jesus como nós amamos a Jesus. E esse amor por Jesus vai levar essas pessoas a quererem também essa transformação. Eu acredito que esse poder de transformação que há no amor de Jesus Cristo é algo sensacional. E nós, como imitadores de Cristo, a palavra de Deus diz isso, para nós sermos imitadores de Cristo, nós podemos fazer com que esses adolescentes e jovens, ou essas pessoas, elas queiram imitar também a Jesus Cristo. Eu tenho certeza que o exemplo desse professor aqui foi fazer com que esses adolescentes, essas crianças, quisessem imitá-lo também. O amor dele foi tão grande, e olha que aqui não está citando nada de religioso, de espiritual, né? É altamente envolvimento altamente, como o pastor falou aqui, envolvimento altamente emocional. Que dirá nós que temos o poder da palavra de Deus e o amor de Jesus Cristo? O que dirá nós? Qual é o poder de transformação que através de nós não podemos gerar nessas pessoas? Só uma ressalva da questão da emoção. Assim, eu faria que o que eu quis colocar, eu entendo que você está colocando, mas é mais do que emoção, porque emoção é uma coisa que a gente tem, daqui a pouco passa. É implicação. Ele chorou quando viu aquilo ali, sabe? Jesus chorou quando viu a morte. Sabe, é implicar, é você se ver no problema, você não se ver fora do problema. Não, eu quis dizer que ele estava só no envolvimento aqui. Ele não tinha não estava falando de religião, de igreja, de Jesus. E existem, não sei se vocês concordam, mas acho que existem vários tipos de choro, né? O choro de Deus me livre. Tô chorando porque eu tô desesperado, tô fazendo o que aqui? Choro, a pessoa chora se ela está implicando com a situação. Não, ela está desesperada com a situação dela. Ela não está desesperada com a situação do outro. Entendeu? Então vamos dar um exemplo bíblico aqui. Neemias, o choro dele é o choro de quê? O que eu estou fazendo aqui? Ou o que aconteceu lá? Não é isso? Quer dizer, a tristeza, a aflição, a angústia produzida pela dor alheia, não pela sua própria dor, é completamente diferente. Quando você sente a dor do outro, você chora pela dor do outro e não pela sua própria dor. Aí você tem uma atmosfera em que você calça sandálias, você sente, isso
é que te dá coragem para enfrentar o barulho, para dizer assim, não, você não sabe, às vezes a pessoa que está na luta, você não sabe o buraco que você está, eu sei e vou te tirar daí. Não vou desistir, não vai fazer como os enjaulados. Eu li a sinopse aqui dos enjaulados. Olha, o enjaulado aqui, o cara levava o pessoal sem roupa, inclusive. Sem roupa. Entendeu? Quer dizer, o cara, hoje, o cara não apenas seria preso por ter levado, mas preso por uma série de. É um absurdo. Um filme louco, o filme do pastor Desidério, que ele tá, não sei qual é, JR, Sidney Poitier, não sei, o Álvaro Tito dos velhos tempos, não sei. Cara, mas eu sou entendeu? Nomes, mas o Sociedade de Poetas Mortos também é um filme que trata sobre esse assunto, mas não há professor mais extraordinário que Jesus Cristo. É verdade. Que tenha sentido a dor das pessoas, lutado pelas pessoas, conversado com as pessoas, acompanhado as pessoas. O modelo de magistério é de Jesus. É verdade. Entendeu? Tem até um livro que fala sobre isso, né? A pedagogia de Jesus. E tem uma frase: Jesus entende de gente, porque Jesus se fez gente como a gente. Por isso que ele entende. Ele não ficou lá de cima. Ele veio, viu o que é sofrimento, o que é dor, entende. Entendeu? Então essa questão, Jota, acho muito legal isso. Tem uma questão que tem até a ver com o primeiro tema, que é o seguinte: a Bíblia fala repetidas vezes que nós devemos exortar as pessoas que estão erradas. A palavra exortar que o apóstolo Paulo usa, ou o apóstolo Pedro usa, é a palavra parácleo, que é a mesma palavra usada por Jesus para se referir ao Espírito Santo. Ele fala: eu vou enviar o outro paráclito. A palavra paráclito não significa exortar ou falar apenas. A palavra paráclito significa se pôr ao lado para ajudar e fortalecer. Então, quando eu quero que alguém mude de vida, eu me ponho ao lado da pessoa e ajudo e fortaleço a pessoa. E esse é o modelo de Jesus. Tanto é que quando Jesus se refere ao Espírito Santo, ele diz: eu vou enviar o outro paráclito. Por que o outro? Porque ele é o primeiro paráclito, o próprio Jesus, aquele que se põe ao lado, ajuda, fortalece e caminha ao lado da pessoa. E esse fato dele caminhar ao lado da pessoa tem a ver com o modelo de discipulado de Jesus, porque haviam 2 modelos de discipulado em Israel no tempo de Jesus. O primeiro modelo é o modelo onde os alunos iam até aonde estava o discipulador e ficavam ali ouvindo a aula dele e depois iam embora. E havia o segundo modelo, que é o chamado modelo peripatético, aonde Jesus caminhava e os discípulos caminhavam junto com o seu discipulador, vendo o que o discipulador fazia, como ele vivia, como ele falava com as pessoas. Então era um aprendizado de vida. E nesse sentido, ele é o paráclito, em primeiro lugar, porque ele é aquele que se põe ao lado para fortalecer. Então há essa relação mútua entre discipulador e discípulo, onde dia após dia ele está ao meu lado para me ajudar, para me fortalecer, e é nesse sentido em que nós verdadeiramente ajudamos as pessoas a mudarem de vida, não apenas falando para aquele que não quer ouvir: olha, você está errado, mas sim se pondo ao lado da pessoa e fortalecendo a pessoa e sendo um paráclito na vida da pessoa. Olha aqui, uma de nossas ouvintes, ela diz aqui o seguinte: JR, excelente a palavra do pastor Desidério, chorar diante da dor e do impossível na vida de alguém. Isso aconteceu comigo e vivi um milagre neste domingo. Louvado seja o Senhor. Continua ela dizendo: o milagre na vida do outro foi o meu também. Olha. Isso é sentir a dor do outro. Isso aí. Chorar, se alegrar. E a palavra de Deus diz isso, né? Chorar com os que choram, alegrar com os que se alegram. É muito legal, muito legal. Quero agradecer aqui a palavra dos nossos queridos debatedores e quero deixar essa palavra de encorajamento aos professores. Alguns estão dizendo assim: olha, eu não estou nesse ponto aqui não, eu já não aguento mais. E não quer dizer que aqueles que estão nesse ponto, Diego e outros mais foram citados, eles não tiveram também o dia que eles falaram assim: eu não quero mais isso não aguento mais. Mas alguma coisa aconteceu e eles puderam redirecionar suas ações, né? Isso não é uma coisa fácil, não é uma coisa comum, não é uma coisa simples. Que Deus dê a vocês a força, a paciência, e pode ser que vocês nunca venham ter o reconhecimento que o Diego teve. Aliás, a maioria não tem. A maioria não recebe nenhum obrigado. A maioria acaba o ano, os alunos vão embora e nem falam com a pessoa mais. A maioria, quando se aposenta, a escola nem faz uma homenagem. Não tem absolutamente, é como se a pessoa tivesse passado a vida em branco. Então muitas pessoas ficam tristes assim. Eu quero dizer para vocês, não fiquem, porque a falta de reconhecimento é uma coisa normal na nossa vida. Mas o trabalho que você fez não foi em vão. O seu esforço em ensinar as matérias, enfim, em algum instante alguém reconhecerá. Mas se ainda assim, se ninguém reconhecer,
não desista, continue, vai firme. Este é o Debate 93, com J.R. Vargas, na 93 FM. O pastor Ailton Desidério, decano da mesa. Um abraço, obrigado, querido. Um abração, JR, debatedores. Foi muito bom poder estar aqui mais uma vez. Eu quero pedir oração, JR, pelo pastor Vitor Hugo, em especial pela filha dele, a Mariana, que amanhã estará se submetendo a uma cirurgia para retirada de um cavernoma no cérebro, tá? Está em São Paulo. Quero pedir também oração pela irmã Virgínia e pela família. A irmã Virgínia, a diaconisa, perdeu a filha dela ontem, foi o sepultamento. E do outro lado, mandar parabéns para o Fábio, esposo da Elisângela, ali da nossa igreja. E por fim, só comunicando que Edmé Williams estará conosco amanhã no culto às 19h30, no seminário A Cura da Alma, na primeira Igreja Batista do Lins. Deus abençoe. Um beijo nela, por favor. Pastor Manassés, obrigado, querido. Obrigado você, J.R. Vargas, Marcelo Basto, na equipe da Rádio 93. Uma bênção poder estar aqui e compartilhar de momentos tão agradáveis e edificantes como esse, que instrui, que ensina, que edifica, né? Os amigos debatedores, Deus abençoe a todos vocês. O pessoal da Vila do Bambu, lá de Búzios, Deus abençoe vocês. A minha família, Sheila, minha esposa, Karen, minha filha e o Abner, que mandou um abraço pra você, J.R. Vargas. Outro pra ele. E pediu pra agradecer a sua defesa da última vez que eu tive aqui. Abner, tamo junto, Abner. Deus abençoe. Pastor Marcelo Gleisi, obrigado, um abraço. Eu que agradeço, Jota, um abraço pra você, todo o povo da rádio. Quero mandar um abraço pra minha família, minha esposa, minha filha, minha mãe que tá ouvindo lá, e pra todo o povo da Igreja Viva que sempre te escuta, o povo todo adora você. Eles estão esperando sua presença, hein? Rapaz, não fala isso que eu vou, hein? Olha que você vai, hein? Olha que eu vou, hein? Um beijo pra eles, muito obrigado. Vanessa Tanaka, sou seu fã, hein? Tô lá no YouTube. Dá o nome aí do canal pra galera gente, seguir. Se inscreve no meu canal, Vanessa Tanaka. Quero mandar um abraço hoje. Meu coração aí em luto também pela perda de uma amiga, Adriana, esposa do nosso pastor Almir, pastor da nossa filial em Rio das Ostras 2. Que Deus possa consolar o coração do nosso pastor. Eu tô saindo daqui, indo direto lá pro velório, e dar um abraço lá no pastor Almir. E também um abraço pro meu pai, que tá lá em Araruama. Pai, eu amo a sua vida, eu te amo, pai. Você é um exemplo pra mim. Um abraço pros meus amigos Brandon e Lucas. Mandei braço pra vocês, hein? E pra todos os meus adolescentes da Assembleia de Deus Vitória em Cristo, os interligados. Um abraço também pro meu marido, senão ele briga comigo. Maravilha, muito obrigado pelo carinho da sua audiência, ouvinte amado, participando aqui do nosso debate 93 de hoje. Parabéns aos pastores. Josiel Nascimento de Oliveira faz aniversário no dia de hoje. Pastor Josiel Nascimento de Oliveira, da Igreja Cristã Evangélica Renovada em Duque de Caxias. Pastor André Luiz Pereira Leitão, pastor André Luiz Pereira Leitão, da Igreja Batista Novo Horizonte em Coelho Neto. Também aniversariando hoje a pastora Solange França, a Assembleia de Deus Ministério da Regeneração e Paz. Pastora Érica Mabel, da Assembleia de Deus Ministério Cainon em Jardim Catarina, São Gonçalo. São os nossos queridos pastores aniversariantes do dia de hoje, que nós temos aqui a lista: o pastor Josiel Nascimento de Oliveira, o pastor André Luiz Pereira Leitão, pastora Solange França, pastora Érica Mabel. Nós vamos agradecer a Deus por essas vidas preciosas, clamando ao Senhor por elas, pedindo a bênção de Deus também sobre as suas igrejas queridas, que Deus abençoe. Vamos celebrar com alegria a bênção da vida, vamos chorar com os que choram. Temos orado todos os dias por consolo aos corações enlutados, como temos orado também pela cura dos enfermos em nome de Jesus. Na abertura hoje eu mencionei carinhosamente o querido pastor Manassés Brito, por quem nós vamos orar também, nominalmente mencionando o seu nome, convocando esse povo de Deus para orar pela sua vida. Está atravessando uma enfermidade pesada, mas Deus pode, nós cremos, Ele é poderoso para fazer muito mais do que nós pedimos ou pensamos. Então é crendo na graça do Senhor que nós vamos orar agora, pedindo a bênção de Deus para esse estado, nosso querido estado do Rio de Janeiro. Pastor Marcelo, vamos orar. Pai, louvado seja o teu nome, Senhor. Te agradeço por esse dia, pela vida do JR, por essa rádio, por todos que trabalham aqui, pela vida do deputado, Senhor. Quero te pedir de forma especial pela vida do pastor Manassés Brito, que o Senhor possa pôr as tuas mãos sobre a vida dele. Senhor, nós sabemos que o Senhor pode curá-lo imediatamente, se assim for a tua vontade. E eu quero te pedir que o Senhor faça a tua vontade, cumpra a tua vontade sobre a vida dele, fortaleça ele, a sua família, que o Senhor possa derramar a tua graça sobre ele, que teu Espírito Santo possa agir nessa doença, trazendo a cura de uma forma absoluta,
e que o teu nome seja glorificado, Pai. Também te agradeço por todos esses que estão fazendo aniversário, pastor Josiel, pastor André Luiz, pastora Solange, pastora Érica Mabel. Senhor, que o Senhor possa abençoar a vida de cada um desses pastores, dessas pastores, fortaleça sua vida emocional, sua vida espiritual, faça-os prosperar no seu ministério, que eles possam fazer tudo para a tua glória em todos os momentos e receber de ti, das tuas mãos, a tua recompensa pelo trabalho, Pai. Abençoa também, Pai, o nosso estado, o Rio de Janeiro. Nós precisamos da tua intervenção, não apenas da intervenção do exército, dos seres humanos, mas da tua intervenção poderosa para mudar a história desse estado. Só o Senhor pode mudar a história desse estado. Entra com a tua mão poderosa nesse lugar, Pai, e muda a nossa história. Abençoa a vida de todos os pastores aqui presentes, Senhor, que o Senhor possa nos dar um dia glorioso, cheio da tua presença, cheio da tua graça, em nome do teu filho Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.